Eu tenho ouvido os outros sobre o Espírito disso. A igreja, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, louvamos ao Senhor pelo privilégio de estar na sua casa, na sua presença, adorando o seu nome, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele tem escutado também o nosso clamor, a sua oração neste lugar, pois Ele disse que esta casa será chamada casa de oração. E nós estamos aqui adorando o seu nome, levando as nossas demandas ao nosso Deus, como também agradecendo a Ele por tudo. E bom é o Senhor em todo o tempo. Quero louvar também por você que nos assiste, louvar a Deus por você que nos assiste também, é um prazer tê-lo. Eu estudo de doutrina, tudo de ensino. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 15. Estaremos lendo a partir do versículo 1, leremos até o versículo 13. Senhor, tenho colocado a palavra no meu coração. Eu queria falar sobre paciência nesta noite. E aqui, na carta do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor, amém? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhemos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para afirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Soberano Altíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Ó Senhor, pega a tua palavra em nossos corações, fala com a tua igreja, fala conosco, que nossos corações e ouvidos estejam sensíveis à tua voz, e nós venhamos deixar para ser moldados pela tua palavra, transformados pela tua palavra. Ó Deus, que nós não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes para a glória do teu nome, Jesus. Fala conosco, perdoa minhas falhas, os meus erros, usa a minha instrumentalidade, Senhor, fala com a tua igreja. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, no capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai estar falando acerca de nós imitarmos a Cristo, de estarmos servindo uns aos outros com
Cristo também serviu e amou a cada um de nós. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a igreja de Roma, estava ali tendo um problema acerca de muitos novos convertidos, outros que ainda eram fracos na fé, que ainda não tinham uma firmeza no caminho do Senhor. E por causa disso havia uma contenda, uma problemática em relação a isso na igreja, ali de Roma. E o apóstolo Paulo, ele aconselha os irmãos daquela igreja a ter paciência com os mais fracos na fé, a ter paciência com aqueles que estão no início ali da caminhada, porque o Senhor prepararia aqueles ali também para caminharem com Ele, para ficarem firmes, porque em muitas situações ou vezes nas nossas vidas nós queremos que Deus ele faça a mudança de um dia para a noite na vida de alguém. E verdadeiramente, irmãos, Deus ele pode fazer isso, mas também depende do homem, depende de nós em deixarmos ser moldados pelo Senhor. E nós estamos vivendo um tempo, se ali no tempo, na igreja de Roma, o apóstolo Paulo ali já havia problemas como esse, mas nesse tempo presente, aonde nós estamos vivendo o tempo do já, do agora, que nós não queremos esperar mais nada, que nós não queremos ter mais paciência com nada, nós estamos vivendo um tempo onde, se for para se alimentar, nós já queremos colocar ali uma comida no micro-ondas e ela já esteja pré-pronta ali para não perdermos tempo. Nós vamos no supermercado agora, nós encontramos muitos alimentos já pré-preparados, pré-cozidos e tantos outros assim, porque nós estamos vivendo esse tempo, e muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus ele age da mesma forma, ele trabalhe da mesma forma que a nossa visão tenha. Deus ele olha para certas situações que passamos da mesma forma que nós olhamos. E Deus ele não trabalha na nossa ótica, Deus ele não trabalha da mesma forma que nós queremos que ele trabalhe. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E Deus ele tem um tempo, o tempo de Deus é diferente de nós, do nosso, E já falamos sobre isso aqui, que é o Kairos de Deus, nosso tempo é o Cronos, mas muitas vezes, irmãos, por causa da nossa impaciência, muitas vezes pela nossa falta de fé, nós exageramos na dose, queremos de mudança na vida de alguém, ou que estamos esperando algo da parte do Senhor, nas nossas vidas, e queremos que Deus ele trabalhe da nossa forma. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali, se nós começarmos a ler no capítulo 14, ele vai dizer que nós devemos, no versículo 1, acolher o que é débil na fé, e não porém para discutir opiniões. Um crente tudo pode comer, mas o débil come legumes, e quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E ali o apóstolo Paulo vai ensinando a igreja, vai ministrando ao coração daqueles homens para que eles tivessem paciência com eles, porque muitos estão servindo ao Senhor, mesmo na sua ignorância ou da sua forma, eles estão fazendo para a glória do Senhor. De alguma maneira eles querem agradar a Deus. Isso faz me lembrar do nosso primeiro amor, quando nós chegamos, entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, e muitas vezes da nossa forma nós queríamos servir a Deus, estávamos honrando a Deus com as nossas vidas, e muitas vezes de uma forma até errada, e era necessário muitas vezes sermos ensinados, e o Senhor ele teve paciência conosco, a igreja a qual servimos, o pastor que seja, teve paciência para nos ensinar, para cuidar das nossas vidas. E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, e ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 15: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Por quê, irmãos? Porque um dia nós também estávamos nessa situação. Um dia, irmãos, estávamos fracos, se importávamos com qualquer problema que levantasse. E o apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos suportar, que
E nós devemos suportar as debilidades dos fracos que não agradaram a nós mesmos. Ou seja, é necessário que em nossas vidas nós trabalhemos a paciência um para com os outros. Nós entendemos que Deus, Ele foi assim também conosco e ainda é. Deus, Ele é paciente em nossas vidas. Às vezes nós se achamos fortes. A palavra do Senhor diz que aquele que estiver em pé, olhe para que não caia. E às vezes nós tratamos alguém como se nós fôssemos mais fortes do que aquelas pessoas e que nós não devemos passar por um momento de fraqueza, de instabilidade, porque eu sempre falo aqui que nem todo mundo aqui, não existe aquele super crente que ele nunca havia passado por um momento difícil. A palavra do Senhor nos diz que os jovens se cansam, os mancebos exaltam os pais, mas os que esperam no Senhor, aqueles que têm paciência, eles renovam as suas forças. Então o Senhor, ele sabe da nossa estrutura, ele nos conhece, e o apóstolo Paulo estava tratando sobre isso. E aí, na versículo 2, ele vai dizer: portanto, cada um de nós agrade ao próximo que é bom para a edificação. Porque muitas vezes vamos para a edificação de alguém, nós vamos precisar perder, nós vamos precisar calar, nós vamos precisar muitas vezes deixar de falar algo para em outra oportunidade falar a alguém, porque nós sabemos que uma palavra dita fora de tempo não pode causar problema para aquele que ainda é fraco na fé, para aqueles que ainda são novos convertidos. Então o apóstolo Paulo ensina a igreja ali a suportar muitas vezes os mais fracos, a muitas vezes perder, que nós não venhamos agradar a nós mesmos. Às vezes a nossa vontade é de falar algo, a nossa vontade é de ter uma postura diferente, mas o Senhor, Ele nos ensina a sermos moderados e não exagerarmos na dose, e termos paciência com algo que o Senhor muitas vezes está até trabalhando isso em nós. O Senhor está trabalhando a paciência em nós, o Senhor está trabalhando para que nós venhamos aprender com Ele, porque assim Ele fez também conosco. Porque lá no versículo 13 ele vai dizer: porque também Cristo, veja, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias que te ultrajaram caíram sobre mim. Veja, irmãos, que o próprio Jesus não foi injuriado. O próprio Jesus, em muitas situações ali, quando ele pregava aos corações, muitos blasfemaram contra ele. Quando ele estava na cruz, o Senhor disse: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes o Senhor, ele teve que perder ali, ser injuriado, para que aquelas pessoas, num momento oportuno e outro momento, reconhecessem que ele era o Cristo. Assim como aquele soldado romano que, depois que ele foi crucificado, ele olhou para a cruz, ele viu ele ali e ele disse: esse daí verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia. Os irmãos, que paciência o Senhor teve com aquele homem. O Senhor, ele poderia ter mandado, como Pedro ali cortou a orelha de um soldado. O Senhor disse: guarda a espada, Pedro, porque aquele que com a espada vai ferir, também será ferido. Se você não acha que você não quiser, você não clamaria ao meu Pai, ele me daria uma legião de anjos aqui e me livraria deste momento. Mas o Senhor, ele veio para aquele momento e ele sabia que era necessário passar pela cruz, e ele sabia que muitos que estavam ali não conseguiam compreender quem ele era. Mas aí, irmãos, graças a Deus, porque Deus, ele foi paciente. Aleluia. Graças a Deus que ele foi paciente comigo, porque hoje eu estou aqui, mesmo débil, muitas vezes falho, muitas vezes fraco, mas o Senhor, ele foi paciente e me deu graça para estarmos todos aqui, a mim e a você, porque no tempo passado, irmãos, éramos cegos. E Jesus, ele suportou a fraqueza dos fracos ali. Aleluia.
E aí nós devemos ter essa paciência também, porque o Senhor é Ele que faz a obra. É Ele que faz a obra. Às vezes, meus irmãos, nós queremos que alguém seja mudado, transformado de um dia para a noite. Às vezes nós estamos orando, assim como Paulo ora aqui, toda quinta-feira, como ora na sua casa também pelos seus filhos. E às vezes talvez ela possa esperar a resposta de Deus na vida dos seus filhos. Porque ela tem orado, e amém, Deus ele deseja que nós oremos. Mas, assim como Deus ele foi paciente comigo, ele também é paciente com seus filhos, Paulo. Assim como ele foi paciente com você, assim como foi paciente com cada um de nós. E a sua oração, a oração de cada um de nós aqui não é em vão, irmão, na vida dos nossos familiares, daqueles que ainda não chegaram aqui ainda. O Senhor, irmãos, é claro que há um tempo determinado pelo Senhor, e o Senhor espera que todos se arrependam, Mas Paulo, ele como homem de Deus, ele estava ali falando para a igreja: olha, sejam pacientes, os mais fracos, os mais débeis, que aqueles que estão ainda debilitados na fé, sejam pacientes no lugar onde muitas vezes nós vimos pressionados, nós vimos ajudados. A palavra de Deus diz que é melhor que ande dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, se tem alguém, muitas vezes nós estamos vivendo o tempo de apontar o dedo, de ver alguém aí que está fazendo, ou se esfriou na fé, ou caiu, e muitas vezes no lugar de nós irmos lá e nos dar uma palavra, não que nós vamos massagear o pecado de ninguém aqui. Não é esse o propósito. Mas quando o próprio Pedro, irmãos, afundou, o Senhor foi lá e estendeu a mão para ele. Ele estava ali, pediu para o Senhor andar com ele ali, para ele andar com o Senhor nas águas. Aí o Senhor foi andando, aí Pedro foi andando. Aí quando ele olhou para o vento, para a tempestade, ele foi afundando. Imagina se o Senhor tivesse falado para ele: homem de pouca fé. Não. Primeiro o Senhor estendeu a mão, colocou ele de volta no barco, no lugar de segurança, e depois disse: homem de pouca fé. Quando ele estava no lugar estável, quando ele estava no lugar seguro, o Senhor deu uma palavra mais forte. E nós devemos aprender com isso. E nós devemos ter paciência uns com os outros. E nós devemos pedir graça ao Senhor para que o Senhor ele venha através da sua palavra, porque a palavra, irmãos, ela transforma. A nossa missão é pregar. A nossa obrigação é falar do amor de Cristo aos corações. É testemunhar acerca da sua palavra, e quem faz a obra é o Senhor. Às vezes nós queremos fazer a obra, nós queremos se colocar no lugar de Deus e dizer: não, eu vou mudar aquele irmão, eu vou mudar aquela irmã, eu vou mudar aquela pessoa. Não, quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra é Ele, porque lá no versículo 4 ele vai dizer: olha, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia. Através da palavra, irmãos, através da consolação das Escrituras, porque o Senhor ele sabe trabalhar, irmão. Ele sabe trabalhar nas nossas vidas, ele sabe pegar um vaso quebrado, consertar. Aleluia. Não foi assim conosco. Porque verdadeiramente, irmãos, venhamos e convenhamos, nós muitas vezes só buscamos as coisas de Deus em momentos difíceis. E o Senhor ele sabe nos trabalhar, ele sabe, porque a Bíblia diz que o Senhor ele tem seus caminhos na tormenta. Há um jargão muito bem falado no meu evangelho, que não vem pelo amor, vem pela dor, Aí às vezes o Senhor, pela sua misericórdia, ele nos pressiona um pouco, ele nos coloca no estreito, aleluia, para trabalhar em nós, através da sua palavra. Aí quando nós estamos no estreito, estamos num momento difícil, vem a palavra do Senhor nos nossos corações, aleluia, ele com a sua paciência, ele diz: olha, filho meu, não disse que era para você andar por este caminho, olha, filho meu, não disse que era para você traçar essa trajetória aqui, mas eu estou aqui para passar um bálsamo no teu coração. Eu estou aqui para te restaurar, para te moldar,
E aí nós vamos entendendo como o Senhor trabalha, e assim vamos tendo paciência uns com os outros também, e vamos esperando aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas também. Porque o apóstolo Paulo, irmão, ele também fez, ele foi paciente. Se você abrir aí a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele também foi paciente, capítulo 9, versículo 19. Coríntios, capítulo 9, versículo 19, vai dizer a palavra do Senhor. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Veja que o apóstolo Paulo, ele tem dizendo, eu mesmo sendo livre, eu mesmo sendo alguém que o Senhor me chamou para servir, mas eu sou livre dos irmãos, mas eu me fiz escravo deles, no sentido de servir, no sentido de muitas vezes, olha, nem sempre eu posso falar o que eu quero, nem sempre eu posso ter uma postura da forma que eu quero, porque isso pode fazer com que o meu irmão ele venha a cair, ele venha se desviar. Isso, irmãos, não é que nós devemos querer que todos os cristãos sejam desse jeito. Mas o apóstolo Paulo está ensinando, irmãos, que há momentos que nós vamos ter que saber ter paciência por causa de alguém que o Senhor chamou, que o Senhor salvou, que o Senhor se entregou por ele, que o Senhor também teve paciência com ele ou com ela. E aí ele vai dizendo aqui no versículo 19, ele vai dizendo: amém. Versículo 20: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo a fim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse. E não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fique fraco para com os fracos. Veja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que ele foi andar no pecado, não. Ele está falando daquele mesmo contexto lá de Romanos, com aqueles que estão mais fracos na fé, e muitas vezes ele foi e se juntou junto com ele ali para dizer: olha, qual é o problema? Olha quem posso te ajudar. Olha, tu caiu, mas Deus ele te levanta. Nós somos fracos mesmo, às vezes nós caímos, às vezes nós se sentimos fracos. E o apóstolo Paulo ele vai ali trabalhando esse entendimento até na igreja de Corinto também, para ganhar aqueles, mostrar que um dia eles fiquem fortes, para que nada os tire da presença do Senhor, para que nada venha, ou qualquer vento que venha, ou tempestade que venha, e eles fiquem com aquela cara de ficarem na rocha. E assim o Senhor espera que todos nós, irmãos, chegamos a essa estatura. Amém? E aí ele continua dizendo aqui, olha. Parei qual versículo? 22. Amém. Fique fraco para os fracos, confie em ganhar os fracos, e fiz tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Vejam, ele fez tudo para com todos. O apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas, onde abriu várias igrejas. E eu fico imaginando, irmãos, como era no tempo de Paulo ter que lidar com tantos problemas, como na igreja de Corinto, como na igreja de Roma, e teve que ter paciência, irmãos, em tantos momentos onde o próprio apóstolo Paulo ele foi perseguido, ele passou por situações difíceis, e ele mesmo isso, ele aprende a estar contente em todo o tempo, tanto em abundância como em escassez. E ele mesmo disse: olha, eu sei que eu tenho crido.
Aleluia. Ou seja, ele também aprendeu a ter paciência e esperar em Deus. Ele aprendeu com seus irmãos, ele aprendeu, com o Senhor que ele era um ganho. Aleluia. E ele, mesmo irmãos, porque ele, enquanto ele servia ao Senhor ali, enquanto ele honrava o Senhor, ele dizia: olha, fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar eles para Cristo Jesus. E eu fiz tudo para com todos, por todos os modos salvar alguns. Ele sabia, irmãos, que ele não conseguiria ajudar a todos, que nem todos, irmãos, nem todo mundo conseguiria ficar firme a ponto de vencer todos os dados, todas as problemáticas ali deste mundo que o inimigo vem para querer nos derrubar. Mas ele, irmãos, ele disse que o meu propósito é que aquele que caia não seja por minha causa, mas que eu de alguma maneira venha salvar alguns, que de alguma maneira eu venha trazer uma palavra de edificação para essas pessoas, que eu venha trazer uma palavra de força para que eles permaneçam firmes. Às vezes, irmãos, nós estamos em igrejas que, a gente costuma dizer aqui que tem igreja que fala muito de bênção, a teologia da prosperidade, mas também tem igreja que é só cajadada. Não, eu só prego lapada. A minha pregação é só assim, é só no acosto. Mas não é assim, irmão. Nós também temos que saber estabilidade dos mais fracos na fé. E o apóstolo Paulo, ele ensinou isso através da sua palavra, que há tempo para tudo. Às vezes nós vamos acostar mais um pouquinho, às vezes vamos apertar mais um pouquinho, às vezes nós queremos apertar alguém, às vezes nós queremos dar uma palavra mais dura para alguém, mas aí o Senhor vem, quando o Senhor ele vem e desaperta também, nós já dizemos: Senhor, o negócio está apertado demais. E pedimos para que o Senhor venha com a sua graça sobre as nossas vidas. Então, assim, como o Senhor ele nos tratou e nos trata, nós também devemos tratar os nossos irmãos. Nós devemos pedir sabedoria e graça ao Senhor, para que o Senhor fortaleça aqueles que em dado momento estão fracos ainda, mas que eles venham ser fortes. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, veja que ele, mesmo sendo um homem provado, se você continuar lendo aí no capítulo 9 de 1 Coríntios, se você for lá para o versículo 27, ele vai dizer: olha, mas esmurro o meu corpo, Paulo dizendo, e reduzo o que, irmãos? A escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo vai dizer: eu estou pregando para os meus irmãos, às vezes a minha palavra é mais dura, principalmente ali na igreja de Corinto, que ele apertou ali na igreja de Corinto, porque tinha muitos problemas, mas ele disse: eu também olho para mim, eu também recuo a servidão, porque eu também não quero ser desqualificado. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Ele não só disse cuida da doutrina, não. Ele disse: cuida de ti mesmo também, prega para você também. Veja como você está também, irmão. E Paulo estava dizendo: eu preciso também ver como é que eu estou, e eu preciso entender também que eu não sou o super-herói da fé, que eu também, às vezes, passo um momento difícil. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando ali no livro de Atos, chegou um momento, irmãos, que o Senhor precisou ir do lado dele e disse: ânimo, Paulo, aleluia, porque tu ainda tem um caminho muito grande pela frente. Porque às vezes, em momentos das nossas vidas, vem um desânimo, e às vezes a gente precisa de uma palavra de alguém. O pastor ele precisa de uma palavra de alguém. É por isso que muitas vezes, quando eu sento ali para escutar, quando eu vim pregar aqui, quando eu necessito também ser ministrado, ser ensinado pela palavra. Eu também, é claro que o Senhor, irmãos, ele
Ele cuida das nossas vidas. Mas é necessário nós entendermos que nós precisamos uns dos outros. E nós devemos a cada dia estarmos sendo edificados na palavra e pela paciência de Deus em nossas vidas, que Ele tem para conosco e sermos alcançados. Aleluia! Então o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve, nós voltarmos lá para Romanos, ele vai dizer assim, ele vai dizer lá no versículo 5, ora, o Deus da paciência. Romanos 14, 15, 5. Ora, o Deus da paciência, da consolação, nos concede o mesmo sentido uns para com os outros, segundo a Cristo Jesus. Aleluia. O Deus da paciência, irmãos, e da consolação. Aquele que veio nos consola nos momentos difíceis. Aquele que, quando muitas vezes perdemos a paciência, Ele não perde. Ele chega perto de nós e diz: olha, tu perdeste a paciência, mas eu não. Ainda estou contigo. Ainda estou aqui. Te levanta, te fortalece. Aleluia. E que nós tenhamos esse mesmo sentimento uns para com os outros. Porque esse Deus da paciência, Ele é o Deus que nos consola. E Ele deseja, o próprio Deus deseja que nós também tenhamos esse mesmo sentimento uns para com os outros, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós agimos assim, nós glorificamos o nome do Senhor. Quando nós se colocamos diante da presença do Senhor, quando nós somos pacientes também uns para com os outros, quando nós estamos orando, irmãos, assim como Paulo a cada culto aqui, como cada um de nós temos nossos familiares que ainda não servem ao Senhor, estamos colocando eles nas mãos do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Aleluia, o Senhor ajudando paciência. É claro que nós queremos ver o agir de Deus, nós queremos que as coisas aconteçam nos trabalhos dele. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos ensina a ter paciência. E que não é porque ainda não aconteceu, é porque Ele não está trabalhando, é porque Ele não está agindo na vida de alguém, é porque o Senhor não está tratando aquela pessoa ou alguém na sua palavra. Muitas vezes nós desistimos de alguém. Ah, pastor, já orei tanto pelaquela criatura. Ah, pastor, fulaninho, não, dá para mim não aguento mais. Mas o Senhor tem paciência com ele, que somos nós. Para desistir de alguém, para deixarmos de orar. Veja por essa cidade, a Bíblia diz que Jonas, ele não queria pregar para ninguém, não. Os ninivitas eram pessoas de duro coração. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor manda ele para Nínive, mas ele vai para o lado ao contrário. Por quê? Porque muitas vezes, quando a nação de Israel ia brigar com os ninivitas, eles não tinham misericórdia, não. Aí Jonas disse: Senhor, para aquele povo ali ou não. Aí o Senhor foi lá, levou ele para uma situação, Às vezes Deus ele trabalha dessa forma, leva para a gente para o meio de uma tempestade. Olha, tu não está entendendo porque às vezes, irmão, nós queremos se colocar no lugar de Deus. Achamos que Deus não sabe trabalhar. Às vezes tem que ensinar a Deus. Às vezes nós queremos dizer a Deus: olha, é para ser dessa forma aqui, Senhor. Eu orei para que seja dessa forma, mas como o Senhor está dizendo, eu tenho um projeto, eu tenho uma forma de trabalhar, você confia em mim? Aí o Senhor diz: eu tenho a paciência, tenha paciência que eu estou trabalhando na vida de alguém, tenha paciência que eu estou trabalhando em certas situações, mesmo que você vá para certas tempestades da vida, venha travar algumas batalhas. Jonas teve que travar uma batalha lá dentro do peixe, aí ele começou a orar lá dentro do grande peixe, aí o peixe foi a ele que arrependeu, vomitou ele lá
O Senhor colocou lá uma planta, né, que o sol era escaldante para cobrir a luz do sol. Aí ele ora a Deus ali porque estava o sol escaldante, ele bota uma planta, e em pouco tempo a planta morre, o germe veio. Aí ele teve misericórdia da planta, mas não teve vidas. Mas o Senhor, irmãos, ele tinha um projeto, ele tinha misericórdia, Deus era misericordioso. Ele foi misericordioso com os ninivitas, ele foi misericordioso conosco. Ele é misericordioso, irmãos, ele é longânimo. Aleluia! Porque, irmãos, ele não retarda a sua promessa. Você vê aí em 2 Pedro, que falei que isso vai ajudar aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Carta de Pedro. Vai dizer, olha, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tarde, mas ele é o que, irmãos? Longânimo. Sabe o que é isso? Longo ânimo. Aleluia. Ele não sai ali da sua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é longânimo para conosco, irmãos. Ele não estava dizendo só para com uns, não. Ele não estava dizendo só para os mais fortes ou mais fracos, não. Ele é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. Quantas vezes o Senhor já foi longânimo comigo e com você? Quantas vezes o Senhor já foi longânimo para as nossas vidas? Quantas vezes o Senhor já me levantou? Quantas vezes, muitas vezes, irmãos, que nós estávamos já sem paciência, mas o Senhor ele chegou lá com a vitória e nos ensinou a termos paciência. Aleluia! Louvado e grande teu nome, Senhor. Porque o salmista, ele falou que nós devemos aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu a minha voz. Ele atendeu o meu clamor. Aleluia. Deus está te ouvindo. Agora é necessário nós termos paciência. Deus ele nos ouve, irmãos. Ele ouve a tua oração, ele ouve a minha oração. Aleluia. Mas ele é longânimo para conosco. Ele é longânimo, aleluia, para que nós não venhamos se perder no meio do caminho. Ele é longânimo, irmãos, para que nós venhamos aprender também a termos paciência, a lidar uns com os outros. Aleluia, ajudarmos uns aos outros. E o apóstolo Paulo, ele estava falando isso, irmãos, ele estava querendo que nós tenhamos esse mesmo sentimento em nós. Porque a palavra de Deus também foi ministrada aos gentios. E os judeus achavam que não, a palavra é só para nós. Não só nós que somos atendidos por Deus. Só Ele que nos ouve. Só nós que temos a primazia. Mas a palavra do Senhor diz que ele já ouvia a oração do Cornélio. O Senhor já via o coração de Cornélio, fazendo boas obras, ainda nem servia a Deus. Mas o Senhor olha para as nossas atitudes. O Senhor olha, irmãos, para aqueles que mesmo muitas vezes têm sabedoria, mas que ama a Deus, que está talvez fraco agora, que está distante agora, mas o Senhor tem paciência para com ele. Um dia meu filho vai voltar. Um dia minha filha vai se levantar e vai estar novamente na minha presença. Aleluia! E vai estar me servindo. Aleluia! Eu sou longânimo para com ele. Aleluia! Claro, irmãos, que há um tempo da graça do Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor sabe com aqueles que estão brincando, que estão blasfemando, que não têm compromisso nenhum com Deus, mas o Senhor sabe daqueles que têm temor, que têm fé no coração, mesmo distantes. E a vontade do Senhor é que ele volte, assim como foi com o filho pródigo. O pai ficou lá esperando ele.
O pai sabia que ele ia voltar, porque ele viu tudo e foi-se embora. Mas a Bíblia diz que quando ele apontou, o pai já viu ele de longe, correu e abraçou. Aleluia! Ele disse que meu filho estava morto, mas foi achado. Estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Aleluia! Aleluia! Como é que está a tua paciência nesta noite? Como é que está, irmão, no nível? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que nós queremos orar e já queremos que Deus ele já responda amanhã, hoje ou na mesma hora. Esses dias eu vi o pastor Santos Birá falando que estava na reunião do pastor e ele ficava muito feliz quando alguém levantava alguém em profecia. E às vezes aquela profecia ali, né, alcançava o irmão e Deus levantava alguém e aquele irmão ficava felicíssimo da vida, seja um pastor, seja quem for. E aí ele dizia assim: olha, eu fico achando interessante porque aquela pessoa que está recebendo aquela profecia acha que Deus vai fazer ou responder ou realizar no outro dia. Aí disseram para ele: olha, por que tu vai dizer, irmão, que Deus vai demorar um pouco? Ele disse: não, porque comigo foi assim. Ninguém veio me dizer. Ninguém esteve que demora ele. Ele tem que esperar. Deus vai trabalhar na paciência. E é uma verdade, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus manda uma palavra no nosso coração. Deus vai fazer, amém. Aí vai passando um dia, vai passando 2 dias, vai passando um mês, vai passando um ano. Aí daqui a pouco o nosso coração vai dizer: rapaz, aquela palavra não foi de Deus, não. Foi, irmãos. Deus me deu para cumprir. Mas tem tempo da parte do Senhor. Aleluia. E ele não retarda a sua promessa dele, porque alguns tinham mortalha. Mas ele é longânimo, ele é paciente, querendo que nenhum se perca. Aleluia. Deus ele está trabalhando em nós, irmãos. Ele estava dizendo na sua palavra: olha, Deus ele vai alcançar os gentios também. As profecias falavam lá no Velho Testamento que ele também viria para os gentios, mas muitos esqueceram. Aí o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele diz: olha, veja aí no versículo 7 do capítulo 15, ainda que está olhando: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Olha, lá atrás, as promessas foram feitas. Lá atrás, e até nas nossas vidas, irmão. Ele confirma as promessas nesta noite na tua vida. Todas as promessas do Senhor que um dia Ele te fez lá atrás estão de pé. Amém. Aleluia. Ele vai cumprir uma por uma. Aleluia. Agora tenha paciência. O Senhor ele é longânimo. O Senhor ele é fiel. Aí ele começa a citar as promessas. O apóstolo Paulo começa a citar as promessas. Aleluia. No versículo 9: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Aleluia. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos, os novos. Tudo isso está escrito, irmãos. Salmos 1:17, Salmos 1:17:1, Salmos 1:18:49, Deuteronômio 32:43. Isso tudo está escrito lá no passado. Também Isaías diz, veja que ele cita Isaías, versículo 12: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Aleluia. Estamos esperando no Senhor, irmãos. Ou já desistimos, ou perdemos a paciência e desistimos daquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor ele renova as suas promessas. Ele traz à tona ao meu e ao seu coração que Ele é fiel para cumprir, e que Ele está trabalhando na sua paciência em nós, para que nós fiquemos igual a Ele, para uns para os outros, para que nós devemos orar um pelos outros, para que nós não devemos desistir também, porque um dia, irmãos, o Senhor ele fez promessas.
Aleluia, e muitas delas já se cumpriram na minha e na sua vida. Aleluia, e aqui como o salmista falou, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Aleluia, e aqui não será diferente, irmãos, na minha e na sua vida, nessa igreja, e todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Aí ele termina dizendo ali no versículo 2 também, aí, versículo 13, e o Deus da esperança o encha de todo gozo e paz no vosso crer. Aleluia. Oh, irmãos, nós tenhamos esperança. Sejamos pacientes. Esperemos com paciência no Senhor. Aleluia. O Senhor está trabalhando isso em nós, para que nós tenhamos esperança no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Deus, Ele está cuidando das nossas vidas. Ele está cuidando dos teus. Deus, Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem visto as nossas lágrimas, irmãos. Aleluia. Ele tem visto o trabalho de cada um. A palavra do Senhor diz que Ele não é injusto para o seu trabalho, para aqueles que servem ao Senhor com fidelidade, porque o que há de vir virá. Aleluia. Veja aí, vou terminar com esse texto, Hebreus 10, 35. Veja que o escritor de Hebreus ele vai dizer. Aleluia. Ele vai dizer Hebreus 10, 35. Ele vai dizer, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Na minha tradução vai dizer, não abandoneis, portanto, é a mesma tradução, agora está confiança. E outras traduções diz que não devemos ter paciência. Amém? Por isso, não abandone a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Volta para outra vez, para outra tradução. Agora, versículo 36. Aí ele vai dizer, porque necessitário de irmãos de paciência, e outras traduções de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, vós possais alcançar as promessas. Aleluia, porque o que há de mim virá e não tardará. A tua esperança, a tua paciência, ela tem grande galardão. Quantos pararam no meio do caminho e perderam? Não tiveram paciência de esperar e perderam. Não foram alcançados pelas promessas. Aleluia, porque se a palavra de Deus, irmãos, ela nos promete, se a palavra do Senhor, ela nos alcançou, ela profetizou sobre a minha e a sua vida, sobre a sua família, assim será. Agora é necessário nós esperarmos com paciência no Senhor, porque é necessário ter, irmãos, e nós estamos vivendo um tempo que perdemos, que não trabalhamos mais isso, que não confiamos. Aleluia. Eu estava orando esses dias e o Senhor falou tremendamente ao meu coração enquanto eu orava. Você pode ficar de pé. E quando eu estava dizendo acerca da igreja, que orando ao Senhor acerca, e eu pedi a Deus falar comigo, o Senhor falar comigo, e eu chorando ali aos pés do Senhor. Aí o Senhor prontamente falou a sua palavra, né? A palavra dizia assim, torre das ovelhas. Deus me chama de torre das ovelhas, fiquei tão feliz. Torre das ovelhas. Eu trarei de longe, eu trarei perto, e ficarão debaixo da videira, e ficarão firmes, não sairão mais. E aquela palavra tomou meu coração, e o Senhor me acalmou.
fazer, Senhor, a vontade de parar de desistir. Mas o Senhor me diz com sua palavra: tenha paciência, meu filho, porque o que há de vir virá. Mas é necessário que tenhamos paciência, irmão. É necessário que sejamos firmes. Eu não sei o que preocupa o teu coração. Eu não sei o que você espera da parte do Senhor. Talvez você esteja preocupado ou preocupada com algo, dizendo: Senhor, como vai ser isso? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu preciso resolver esse problema que agoniamos, perdemos a paciência e queremos tomar as decisões. Mas eu tenho paciência, porque eu estou cuidando. Eu estou cuidando daquela causa que para você é difícil, mas para mim não, eu estou trabalhando. Eu estou no controle. Aleluia. Eu estou no controle de cada situação. Aleluia. Só descansa no Senhor. Tenha paciência. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Deixe os seus olhos, fala com o Senhor. Entrega aquela causa. Aquela situação que você talvez perdeu a paciência e disse: Senhor, eu preciso resolver isso. Eu preciso tomar esta decisão. Eu preciso tomar uma decisão, Senhor. Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele fala através, aleluia, da tua palavra de louvor ao teu coração. Entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu somente meu todo trabalho. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Ouve o Senhor falando contigo nesta noite. É meu somente meu todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Deus, acalma o nosso coração nesta noite. Deus vai descansar em ti, Pai. O Senhor está dormindo na proa do barco. Aleluia. A tempestade pode estar batendo aí forte. E muitas vezes nós vamos acordar nessa e o Senhor não está vendo. Senhor, por que vocês ainda estão tão tímidos? Por que ainda não têm fé? Aleluia. Espera aí que eu vou acalmar a tempestade. Somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. Aleluia, descansa no Senhor. Confia no Senhor. Eu creio que você vai entrar daqui com o seu coração tranquilo, dizendo: Senhor, eu quero ter paciência. Esperarei em ti, Pai, porque Ele é fiel para fazer. Amém. Eu agradeço a sua presença aqui nesta noite. A você que nos assistiu, Deus te abençoe. A cada um que chegou neste lugar, foi um prazer teu. Cuidar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Domingo pela manhã, escola dominical, às 9 horas da manhã. E à noite, às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração. Esteja aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer o Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Deus. Ó Deus, que nós possamos sair daqui certos, que o Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor vai trabalhar em nós a nossa paciência. Ó Deus, nos ajuda, Pai, termos paciência com os nossos irmãos,
Nos ajuda, Senhor, a termos bênção, Pai, aqui como o apóstolo Paulo, ele se fez de fraco para ganhar os fracos, Pai. Ó Deus, nos ajuda a estarmos firmes e constantes, Pai, sempre no Teu trabalho, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, os Teus filhos aqui neste lugar. Ó Deus, assim, Pai, para aqueles que estão esperando algo da Tua parte, que eles sejam alcançados por Ti. Assim como nos Salmos 40 estão dizendo, esperei com paciência no Senhor. Assim, Pai, também que às vezes dizemos, apressa-te, ó Deus. O Senhor conhece a nossa estrutura, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um aqui nesta noite. Ó Deus, faz cumprir as Tuas promessas para a glória do Teu nome, Jesus. Abençoa as famílias aqui representadas. Visite os nossos parentes que ainda não Te conhecem, ou que ainda estão, aqueles que estão afastados da Tua presença, traz de volta. Ó Deus, continuaremos orando, Pai, por esta cidade, por este bairro. Ó Deus, vai visitando aqui os vizinhos, Pai, da direita, da esquerda, da frente e de trás. Vai alcançando os corações, Pai, como o Senhor é longânimo, Pai, desejando que nenhum se perca, mas que eles se arrependam e busquem a Tua palavra, e busquem, Pai, amar a Tua casa, estar neste lugar, te servindo para a glória do Teu nome. Ó Pai, o Senhor implantou essa igreja aqui, o Senhor, Pai, trabalhou aqui, Pai, fez com que essa igreja fosse edificada nesse lugar para a glória do Teu nome, e assim esperamos, Pai, os frutos para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de som, livra de todo mal, faz as coisas que nós te pedimos, e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e tenham uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz. Amém.